para isso, então já vamos traçar aqui os nossos pontos para segunda-feira. Fazer aqui no gráfico 15 minutos. O que nós temos aqui? Temos a movimentação forte de alta, pegando todo esse movimento. Temos a movimentação de correção. Para segunda-feira, o que a gente tem que pensar? O mercado está vindo de uma movimentação de baixa. Tá, já fazem aqui 2 dias. E eu preciso traçar um cenário para essa continuação e também um cenário para reversão. Então, para essa continuação, eu vou tirar como base esse movimento aqui, ó, de onde ele começou até a mínima dela. Aqui eu tenho uma região de desconto e aqui eu tenho uma região de prêmio. Se eu quero vender caro. Se eu quero comprar barato. Tá, então aqui eu já fico atento a essa região para poder me posicionar. Dentro desse movimento nós temos uma coisa chamada de Order Block, também conhecido como bloco de ordens. O que é isso? Quando a gente olha aqui atrás, eu vejo que esse candle aqui, ó, teve uma atuação do comprador forte, mas que não foi efetivo, não deu continuidade. Eu vejo que esse candle aqui aconteceu algo parecido. Então eu já sei que essa é uma região de interesse do player institucional. Então, caso o mercado devolva nessa região, isso aqui é onde eu vou estar atento. E qual é o ponto de referência que eu vou ter? O último ponto o último candle comprador antes da movimentação de queda forte. Então, no caso, esse candle aqui, positivo. Então, eu vou pegar esse candle e fazer o seguinte, vou traçar ele aqui. Daquela forma que a gente já entende, eu já passei para vocês, aquele conceito de rejeição de preço. Tá? Então, essa região, eu sei que para o institucional está atenta nela. Caso o mercado rompa esse ponto, nós temos ainda essa região aqui acima, que está muito próxima, tem que ficar muito atento ao 90. Por isso eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse ponto aqui, não vou traçar só ele, eu vou alongar até ali em cima, vou alongar até aqui, e vou pegar todo esse range aqui, ó, do 82 ao 90. Para então, para que eu possa refinar a minha entrada, um ponto um pouco mais seguro para poder atuar na venda, esse é um range muito grande. Está falando de um range de 8 pontos aqui. Então não vou segurar um balanço como esse. Para refinar minha entrada, eu vou pegar 50% desse ponto para ter uma referência, para vender o mais próximo possível dessa região aqui de cima. Com a intenção de, se eu sei que esse é um ponto de interesse vendedor, toda essa região, nós temos isso aqui, ó. Order Block, lembra que eu falei? É igual a bloco de ordens. Um player institucional que precisa vender bastante contrato, ele não vai ofertar aqui, por exemplo, 50 mil contratos em uma única boleta. Ele vai fracionar essas ordens em várias ordens pequenas, formando um bloco de ordens. Tá? E ele vai vender durante toda essa movimentação aqui, todo esse preço aqui. Para depois que ele conseguir vender tudo, aí sim deslocar o preço a favor da posição dele. Então, com esse conceito, o preço médio dele estaria exatamente no meio dessa região, certo? Ele fracionou sua mão, o preço médio está no meio do ponto. Então, para que eu possa me posicionar melhor, mais próximo do preço médio desse player, eu vou usar 50% dessa região como referência para que eu possa refinar a minha entrada. Então, eu tenho uma entrada melhor, num preço onde eu sei que o institucional vai estar atento a atuar e com um stop curto. Então vamos pegar essa região e eu vou traçar aqui, ó, 50% dela. O que eu fiz aqui, tá? Essa ferramenta é a ferramenta de Fibonacci, só que eu tirei o restante das marcações, porque não me interessa, deixei só ali o 0, 100 e o 50%. Tá? Então essa é a região que eu vou estar atento a atuar. Acabamos de refinar o nosso ponto de venda. Encontramos região de interesse institucional, refinamos a nossa entrada. Temos agora um ponto de entrada e um ponto de stop curto. Ganhou essa região, a gente sai fora. Tá? Ganhou ali, a gente sai fora. Agora vamos marcar então a nossa região de compra. Deixa eu já tirar isso aqui. Esse ponto continua sendo um ponto importante, mas vou traçar ele, pegar esse daqui de cima, que é a corzinha que eu uso ali para identificar que é um ponto vendedor. Tá?
Essa região continua sendo um ponto de atenção. Esse ponto eu não quero atuar. Tá? Esse ponto aqui eu não quero atuar. Isso aqui é o que a gente chama de ponto de equilíbrio. Aqui eu não quero fazer nada. Lembra sempre do conceito. Eu quero vender caro e quero comprar barato. No meio dessa região de equilíbrio, eu não quero atuar. Então, deixa o mercado brigar aqui. Aqui eu quero vender. Compras, eu vou pegar como referência essa movimentação de alta. A gente pega toda essa referência. Beleza. O que eu tenho de ponto aqui abaixo? Lembra? Se numa movimentação de queda, a minha referência é o último candle comprador antes do fluxo forte, na movimentação de alta é o último candle vendedor antes do fluxo forte. Pegar essa região, já está traçada aqui inclusive, mas vamos melhorar essa marcação agora. Poderia pegar todo esse movimento aqui, seria essa movimentação de baixa até esse pavio desse candle aqui. E aí refazer a mesma coisa que nós fizemos lá acima, refinar ele, pegando essa movimentação. Então aqui eu tenho o ponto onde eu pretendo atuar comprado, o melhor preço de compra. É essa região aqui. Fácil de identificar, né? E temos as regiões que nós queremos atuar, comprados e vendidos. Caso venha perder esse ponto, a gente vê a próxima região importante. Próxima região é essa aqui abaixo. E para cima, eu tenho essa região aqui acima. Toda essa região aqui. Ficou bem simples de você saber onde é que você tem que atuar. Sim, fica bem claro. Dá para refinar bem ali e você atue no melhor ponto. Então aqui, pessoal, o conceito é o seguinte. Ó, nós temos uma movimentação de alta, um movimento de baixa. O que eu tenho que pensar? Estou sempre pensando em vender caro, comprar barato. Onde foi a última região onde o comprador aceitou negociar? Foi nesse ponto, certo? A partir daqui, o comprador já não quis pagar mais caro e o vendedor começou a atuar para trazer uma movimentação de volta. Então, esse cara aqui, nós chamamos ele de order block, região bloco de ordens. Pegamos todo ele. Se o comprador não conseguiu negociar aqui acima, significa que muitas vezes a gente pode ter tido muita oferta aqui nessa região, um desbalanceamento entre a oferta e a demanda, e a gente começa a ficar mais atento então para uma inversão daquele movimento. Como já dizia Einstein, toda ação exige uma reação. Então a ação aqui foi do vendedor ofertando bastante contratos, o comprador não agredindo, e a reação é trazer essa movimentação de volta. Pegamos então todo esse ponto do order block e marcamos ele. A movimentação quando a gente fala de um acúmulo, order block, como eu disse para vocês, significa um bloco de ordens. Então, se eu tenho um player institucional precisando vender bastante contratos de forma fracionada, ele não vai colocar num preço só, ele coloca numa região de preço. Em vários níveis de preço, muitas ordens. E aí nós temos então a média desse preço. A média desse preço. Usamos essa média como referência para que a gente possa refinar a nossa entrada e vender o mais caro possível. Mas se a gente consegue vender o mais caro possível, pegando essa região como referência, o meio desse movimento. Onde é que vai ser o nosso ponto de realização dessa posição? Vamos supor que aqui atrás nós tivéssemos um movimento como esse. Tá, nós tivemos um movimento como esse. Decidi fazer a minha venda nessa região, identifiquei esse ponto. Qual é o meu alvo final dessa operação? Próxima região onde teve a polaridade, né? Onde teve uma rejeição de preço. Eu já estou cansado de falar para vocês. Então, temos esse cara aqui abaixo. Com ele, nós vamos traçar esse ponto e pensar em zerar a nossa posição nessa região. Esse seria o próximo order block.
Se nós tivéssemos, antes disso ainda, um movimento como esse aqui, uma movimentação assim, significa que nós teríamos uma nova região nesse ponto. E aí que eu tenho que pensar, onde que eu tenho o próximo ponto de dificuldade do vendedor ultrapassar? O comprador mostrou interesse em negociar aqui. Então esse seria o meu alvo dessa venda. Eu pego esse movimento inteiro, mínima, máxima. O meio dessa região é o ponto de equilíbrio. O ideal é que isso daqui tivesse sido ainda abaixo aqui, tá? Nessa região aqui. Mas para fim didático, deixa dessa forma. E aí eu vou tentar trazer então a minha venda até essa região onde teve o último interesse do comprador. Então aqui seria meu alvo da operação, seria na região de equilíbrio. Nós não vamos abrir posição aqui, nem aqui. Nós vamos abrir posição aqui. Assim a gente vai estar atuando junto com o play institucional sempre. Deixa que as pessoas físicas negociem nesse ponto, deixa que eles briguem por isso, deixa que os FTs fiquem brigando ali. Nós vamos fazer um trade, muitas vezes o mercado já vai dar nosso objetivo, mesmo com o mercado mais curto, tá? Qual que é o seu maior inimigo aqui? A paciência. Porque se amanhã o mercado abre aqui, amanhã não, segunda-feira o mercado abre aqui, tá longe das nossas regiões, haja paciência para esperar. E aí às vezes você quer clicar simplesmente porque o tempo está passando. Você abre o celular e olha ali, poxa, o trader fulano tal já postou que já fez a meta. O ciclano também já estopou o dia e só eu nem cliquei ainda, nem vi nada ainda. Será que é eu que não consigo enxergar? Mas pode ser que esse trader fulano de tal não tenha o conhecimento que eu estou passando para vocês aqui agora e aceita tomar risco em qualquer ponto. Eu não quero que vocês tomem risco em qualquer ponto. Quero que vocês selecionem exatamente as operações que vocês querem fazer. Dessa forma, o que a gente está olhando? Nós chamamos de Smart Money, dinheiro inteligente. Imagina comigo, se você vai negociar, você vai no supermercado, deixa eu desenhar de novo aqui. Você é dono de um supermercado, tá aqui o seu supermercado, tá aqui esse aqui é o representante de um determinado produto. Esse é o representante de determinado produto. Chega para você e fala, eu tenho esse produto, ele é novo no mercado, mas tem tido uma aceitação muito boa, o público está gostando, e eu queria que você colocasse no seu estabelecimento também, e eu vou te passar esse produto por preço de custo para que você possa conhecer. O dono do supermercado olha, gosta do produto, gosta da ideia e fala, beleza, eu vou disponibilizar um espaço aqui na minha prateleira para esse produto. E aí coloca lá, ele pediu ali preço de custo no produto dele, vamos supor que seja R$5 a unidade. E o supermercado, o preço de tabela que o representante passou seria 25 a unidade. Um baita lucro para o dono do supermercado. O supermercado coloca na prateleira e rapidamente vende tudo. Gosta do produto. Passa um período, 30 dias, o revendedor, o representante volta no supermercado e faz aquela pesquisa, né? E como foi a aceitação e tal. O dono do supermercado conversa com ele e fala, olha, foi muito boa, o público gostou, quero continuar com o produto. Perfeito, vamos continuar com o produto então. Só que agora, infelizmente, eu não consigo mais te passar pelo preço de custo, né? O produto já foi validado, os clientes já estão gostando. Não, sem problema, quanto é que você consegue me passar? Ah, eu consigo te passar por R$8. Agora o preço é R$8. Beleza. Ainda assim, o dono do supermercado aceita, porque ainda de 8 para 25 ainda consegue ter bastante lucro. Aquele produto sai mais uma vez. Tem mais uma vez aquele produto com a saída muito rápida. O representante volta lá de novo. Olha, só que agora o produto realmente já está bombando, eu não estou dando conta da demanda e vou precisar, o preço foi reajustado e ele está saindo agora por R$22 para você. Para o supermercado, está saindo por 22. Você já começou a ter propagandas na televisão sobre aquilo, as pessoas já estão conhecendo, já é um produto validado, subiu o preço. Mas o dono do supermercado, para venda, para o público, ainda continua sendo 25. O que o supermercado faz? Poxa, então infelizmente eu não vou conseguir continuar com vocês, porque eu estou disponibilizando uma parte grande da minha prateleira para esse produto, meu lucro vai ser muito pequeno. Vou estar colocando um baita dinheiro no negócio para um lucro muito baixo. Então, esse espaço lá, eu vou acabar colocando um outro produto que eu tenho uma margem melhor para trabalhar. E aí não fecha o negócio. O representante vai embora, volta para casa, passam-se 10 dias, o representante volta no supermercado e fala, olha,
Como você já estava com a gente desde o começo, você foi um dos primeiros a abrir as portas para a gente, falei com o meu chefe e ele conseguiu baixar um pouco o custo para você. Nós conseguimos baixar para R$ 12. Agora sai 12. Aí o dono do produto, o dono do supermercado, já faz mais sentido voltar a ter aquele produto na prateleira, que agora ele já volta a ter lucro com esse negócio, né? Contei toda essa historinha para vocês entenderem que enquanto o player institucional entende que ele está comprando barato e vai conseguir um lucro na venda, faz sentido para ele negociar. Quando o preço já está numa movimentação forte, vamos por exemplo, o mercado tinha negociado aqui, fez essa movimentação e para o player institucional pensa logo o seguinte: poxa, eu não vou estar pagando acima de R$ 5 nesse momento, não faz sentido para mim. Deixa o preço devolver, quando ele voltar a ficar barato eu volto a comprar. Inclusive ontem, com isso que eu estou falando para vocês, eu peguei essa operação de venda, né? Peguei essa venda quase inteira. O meu alvo era aqui, na região dos 73,5 pontos. Nesse ponto aqui, o mercado fez mínima no 6 e não pegou meu alvo ainda, mas peguei essa movimentação. Isso coincidiu com o quê? Com 1% ou não? Isso tínhamos ali, não era 1%, mas tínhamos o mercado trabalhando acima dos R$ 5. Tínhamos uma movimentação forte por conta da rolagem de contrato, que foi ontem. Então nós tínhamos players que precisavam comprar dólar, que estavam vendidos nessa região, desde os dias anteriores, precisavam comprar para poder rolar para o contrato atual. Nós tínhamos também a PETAX oficial sendo definida, né, a última PETAX do mês, e boa parte dessa movimentação foi feita pelo player da Tullet, entrando exatamente nas duas janelas de PETAX. Entrava, fazia uma compra forte, acabou a janela, parava. Então eu identifiquei que não tinha mais ninguém com interesse em negociar nesse ponto. Somente a Tullet estava segurando para forçar uma PETAX ali em cima. Como já tinham saído duas janelas da PETAX nessa região de máximas, a média da PETAX já estaria cara. Então não tem a necessidade mais dela continuar defendendo essa posição aqui. O comprador já tinha mostrado exaustão, já tínhamos 2 horas de mercado, então quem ia fazer a rolagem para o contrato atual já tinha feito, as duas janelas da PETAX já tinham saído, então eu decidi operar essa venda nessa região, que já estava ali acima dos R$ 5 e não tinha mais comprador interessado em negociar. Essas operações de hoje aqui já foram tarde no simulador, não operei dólar hoje. Aqui, ó. Eu trabalhei essa venda aqui, o mercado demorou, desenvolver, voltou, eu saí no 0 a 0. Depois entra fluxo mais uma vez, voltei a vender. Não, peraí. Na verdade, deixa eu só ver aqui, que eu lembro que eu segurei um balanço. Na verdade aqui foi a venda, tá? Aqui foi a venda. Aqui foi a realização da compra aqui de baixo. Vendi aqui, segurei esse balancinho aqui, soltei parciais, vendi mais, soltei parciais nessa região, vendi mais aqui, deixa eu confirmar, deixa eu olhar aqui o preço, a câmera está na minha frente. Não, esse foi o preço da entrada. A operação que eu carreguei foi essa. Aqui foi isso mesmo, eu vendi aqui, segurei um pouquinho, o mercado não se desenvolveu, saí no 0 a 0. Vendi de novo, soltei a parcial, soltei em parcial, saí no 0 a 0. Vendi aqui, e aí segurei esse balanço, soltei parciais aqui, e aí comecei a conduzir a operação com o alvo aqui embaixo. Segurei toda essa movimentação, e aí saí no stop gain aqui, ó. 2 horas e meia dentro desse trade. Mas já entendendo que eu estava numa região validada, e que tinha total probabilidade dele devolver. Se a gente pegar esse conceito, deixa eu voltar para o contrato atual, o FUT aqui, isso que eu acabei de falar para vocês, sobre as marcações, eu tinha aquele ponto ali também já como uma região importante, aqui desse cara aqui, ó, dessa região aqui.
Eu já tinha uma região definida, eu já tinha esse ponto aqui para atuar, e aí eu tive uma confirmação ali pelo fluxo também da exaustão do comprador. Eu aproveitei disso para trazer esse movimento. Beleza? Então, o que eu quero que vocês entendam é sempre o conceito de comprar barato e vender caro. Não aceitar negociar no meio do caminho, no ponto de equilíbrio. Deixa o mercado chegar nas suas regiões. Se não chegar, não faz nada. Não precisa aceitar negociar em qualquer preço.